Bíblia Nova Vulgata. Livro do Gênesis, capítulo 5. Este é o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, fez-o à sua semelhança. Criou-os homem e mulher, abençoou-os e deu-lhes o nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Adão foi de 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Sete somaram 912 anos e morreu. Enós viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Enós somaram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Cainã somaram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Maalalel somaram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Henoque. Depois que gerou Henoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Jared somaram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque caminhou com Deus durante 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. Enoque caminhou com Deus. Depois desapareceu porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Matusalém somaram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará de nossos trabalhos e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Lameque somaram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cam e Jafé. Para o Gênesis, capítulo 5, o comentário patrístico mais profundo e representativo é muito provavelmente o de Santo Agostinho, especialmente em sua obra A Cidade de Deus, sobretudo nos livros 14 e 16, onde ele dedica extensa reflexão às genealogias do Gênesis. Enquanto muitos padres apenas comentam aspectos isolados, como Enoque ou Noé, Santo Agostinho oferece uma interpretação unificada de toda a genealogia, mostrando seu significado histórico, espiritual e cristológico. Sua leitura tornou-se uma referência para toda a tradição latina da Igreja. Comentário patrístico principal. Autor Santo Agostinho, 330, bispo de Hipona, doutor da Igreja e um dos maiores teólogos da tradição cristã. Obra: A Cidade de Deus, de Civitate Dei. Trata-se de uma das obras mais importantes da história do cristianismo. Escrita entre os anos 413 e 426, ela procura mostrar toda a história da humanidade à luz do plano divino da salvação. Nos livros 15 e 16, Santo Agostinho comenta precisamente as genealogias de Caim e de Sete. Comentário: segundo Santo Agostinho, o objetivo principal dessa genealogia não é satisfazer uma curiosidade histórica sobre idades extraordinárias. Seu verdadeiro propósito é revelar como Deus preservou, através das gerações, a descendência da promessa. Após o pecado de Adão e o assassinato de Abel, Deus suscita Sete. É dessa linhagem que nasce o povo fiel.
Enquanto o capítulo anterior apresentou a descendência de Caim, símbolo da cidade terrestre construída sobre o orgulho e o afastamento de Deus, este capítulo apresenta a descendência de Sete, figura da cidade de Deus, formada pelos homens que procuram viver segundo a vontade divina. Assim, cada geração representa um elo da história da salvação. Mesmo quando o texto apenas repete, open quote, e morreu, close quote, essas palavras possuem profundo significado. Santo Agostinho observa que essa repetição manifesta o cumprimento da sentença pronunciada por Deus no Éden. O pecado trouxe a morte para todos. Nenhum dos patriarcas, por mais santo que fosse, escapou dessa condição. A repetição constante da morte recorda ao leitor que toda a humanidade necessita da redenção que somente Cristo realizará. Entretanto, no centro dessa sucessão aparece uma exceção: Enoque. Sobre ele, a Escritura não afirma simplesmente que morreu. Ela declara, open quote, Enoque caminhou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou, close quote. Para Santo Agostinho, Enoque torna-se sinal de esperança. Sua vida demonstra que a verdadeira comunhão com Deus vence o domínio da morte. Enoque antecipa aquilo que será plenamente realizado em Cristo e prometido a todos os justos. Outro aspecto ressaltado por Santo Agostinho é que essas longas genealogias manifestam a fidelidade divina. Os homens passam, as gerações desaparecem, mas a promessa permanece. De pai para filho, Deus conduz silenciosamente a história até Noé e posteriormente até Abraão, Davi e finalmente Cristo. Assim, aquilo que parece apenas uma lista de nomes transforma-se numa narrativa da providência. Nada acontece por acaso. Cada geração prepara a seguinte. Cada nascimento participa do plano divino da salvação. Em outras palavras, Santo Agostinho ensina que este capítulo não fala apenas de pessoas que viveram muitos séculos. Ele fala da fidelidade de Deus. Enquanto os homens nascem, envelhecem e morrem, Deus continua conduzindo a história. A repetição das palavras "e morreu" recorda que toda a humanidade sofre as consequências do pecado original. Já Enoque, que caminhou com Deus, torna-se um sinal da esperança da vida eterna. Toda essa genealogia conduz lentamente até Noé, preservador da humanidade após o dilúvio, e mais adiante culminará em Jesus Cristo, por meio de quem Deus realiza definitivamente a promessa feita desde o princípio. Referência bibliográfica Santo Agostinho. A Cidade de Deus, de Civitate Dei, livros Funzi e 16. Explicação da referência. A Cidade de Deus é uma extensa obra escrita por Santo Agostinho no início do século Fund. Nos livros Tunzi e 16, ele interpreta as genealogias do Gênesis, mostrando o contraste entre a descendência de Caim, a cidade dos homens, e a descendência de Sete, a cidade de Deus, oferecendo uma das leituras patrísticas mais influentes sobre o capítulo 5 do Gênesis. Porque este é o comentário mais representativo. Entre os padres da Igreja, a interpretação de Santo Agostinho se destaca porque não se limita a explicar detalhes isolados, como a longevidade dos patriarcas ou a figura de Enoque, mas revela a unidade teológica de todo o capítulo. Ele mostra que a genealogia de Sete é a história da preservação da promessa messiânica, na qual cada geração testemunha simultaneamente a realidade da morte causada pelo pecado e a fidelidade de Deus que conduz a humanidade até Cristo. Essa leitura marcou profundamente a tradição exegética latina e continua sendo uma das interpretações mais ricas e influentes do Gênesis 5. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.